Que bom tê-los comigo em mais uma das nossas lives das segundas-feiras às 19 horas. É uma alegria muito grande tê-los aqui comigo, aqui durante as lives. Nós temos a oportunidade de poder aprofundar em alguns temas que a gente conversa no Instagram, que a gente está sempre discutindo, mas aqui a gente consegue aprofundar nesses temas. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que será sobre limites. Quando dizer sim e quando dizer não? De onde é que vem essa nossa dificuldade de estabelecer limites? Falar sim para nós mesmas não é sobre fazer as nossas vontades, mas é sobre fazer escolhas que vão nos permitir chegar onde nós desejamos chegar. Limite e autoestima caminham de mãos dadas. Então, se você tem uma dificuldade em colocar limites, é hora de avaliar como é que anda a sua autoestima. Aqui, hoje, nós vamos falar sobre o quanto que a nossa dificuldade de estabelecer limites, de dizer não para o outro, e não para nós mesmos pode impactar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional e a nossa vida financeira. Vamos ver também o quanto que a nossa necessidade exagerada em agradar o outro, em atender às expectativas do outro, pode gerar em nós um sentimento de amor cobrador. E vamos também entender a importância de fazer escolhas que nos levam para onde nós queremos chegar e não escolhas baseadas nas nossas vontades. E por último, eu vou estar conversando com você sobre a diferença entre nos cuidar e nos mimar. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica, atendo na abordagem sistêmica há 27 anos, com casais e adultos individualmente. Então vamos lá começar essa nossa aula. Fiquem à vontade para mandar perguntas, para a gente estar partilhando aqui sobre essa nossa dificuldade de estabelecer limites. Renata, de onde é que vem essa dificuldade, já que a grande maioria de nós tem essa necessidade de agradar, tá sempre olhando para fora? Muitos de nós aprendemos quando criança que nós seríamos amados se fôssemos bonzinhos, se fôssemos úteis ao outro, não que alguém tenha nos dito isso, mas foi assim que nós interpretamos o olhar do outro sobre nós. E desde criança entendemos que seria importante dizer sim para o outro, para que a gente se sentisse amado. Foi aí que começou essa dificuldade. E nós aprendemos muito mais a olhar para fora do que para dentro. Passamos a vida observando, espiando. Será que se eu fizer isso, eu vou agradar o outro? E se eu disser não, será que ele vai continuar gostando de mim? E se ele deixar de me amar, se eu falar que eu não posso ajudá-lo, que eu não estou disponível? Não é assim que acontece? E aí a gente corre um risco enorme de nos perdermos de nós mesmos. Por quê? Já imaginou se a gente passar a vida tentando agradar o outro? A gente vai ter que se tornar um camaleão. Porque ora alguém tem uma expectativa em relação a mim, ora uma outra pessoa tem uma outra expectativa em relação a mim. E eu vou ter que ficar tentando atender um e outro, me desconectando de mim mesma. Então, a primeira coisa para eu aprender, né?
Quando é que eu vou dizer sim? Quando é que eu vou dizer não? É tirar os olhos do outro e trazer os olhos para mim. Porque se Jesus Cristo não conseguiu agradar todo mundo, quem dirá eu? Mas dá um medo danado. Porque quando eu começo a olhar para mim mesma, a me respeitar, a dizer não para o outro e sim para mim, há um risco de lidar com a rejeição. Por quê? Aquelas pessoas que gostam da nossa utilidade, elas vão embora. O padre Fábio de Mello tem uma música que no final ele fala: quem é que vai colocar o padre Fábio no sol? E principalmente quem é que vai tirar o padre Fábio do sol quando ele estiver lá na velhice? Vai chegar um momento da nossa vida que nós vamos nos tornar inúteis. Quem são essas pessoas que vão estar conosco quando a gente não tiver mais utilidade? É agora que nós precisamos descobrir isso. E como é que nós vamos descobrir? A gente vai aprendendo a estabelecer limites, a nos escolher e observar quem é que continua em volta. Quem é que está aproximando apenas em função da nossa utilidade? Porque se você continua dizendo sim o tempo todo para o outro, sempre disponível, sempre se esforçando para atender a expectativa do outro, como é que você vai saber com quem você vai contar lá na frente? Então, se eu passo a vida toda olhando para fora, o que que o outro vai pensar? E se o outro deixar de gostar de mim? Eu vou me desconectar de mim mesmo. E aí, sabe o que vai acontecer? Há um grande risco de eu desenvolver o amor cobrador. E o amor cobrador é uma das coisas mais pesadas que a gente pode ter em relação ao outro. O que é o amor cobrador? O amor cobrador acontece quando eu mando a conta para o outro da minha disponibilidade. Eu sempre fiz tudo o que você me pediu. Eu sempre estive aqui disponível para você. Eu abri mão de tantas coisas importantes para mim para te fazer feliz, para te agradar. Agora que eu preciso de você, você não vem? Esse é o amor cobrador. Eu costumo brincar com as minhas clientes que quem tem uma mãezona, nossa, tá perdido. Porque a mãezona é aquela que fala não para ela e sim para todo mundo. Tá ali, sempre disponível. Ela abre mão às vezes de crescer profissionalmente, de crescer financeiramente, de atender às próprias necessidades para estar ali servindo em excesso. E aí, lá na frente, a conta chega. Então comecem a observar todas as vezes que vocês escolhem falar não para si mesma e sim para o outro, se vocês não estão anotando na caderneta. Fulaninho está me devendo tanto. Olha o outro me devendo aqui. E eu vou colocando uma dívida que o outro nem imagina que adquiriu comigo no meu caderninho de contas, porque lá na frente eu vou denunciar que ele está me devendo. Então, aprender a falar sim para nós mesmos implica em aprender a olhar para dentro de nós. Porque sou eu quem escolho quando é que eu vou dizer sim, quando é que eu vou dizer não. Eu não posso mandar a conta para o outro. O outro, às vezes, me faz um pedido. Eu escolho se aquele pedido ele é coerente com os meus valores, com quem eu quero me tornar, se faz sentido para mim ou não. Mas eu não vou ser ruim? Ruim vai ser você ter amor cobrador. Ruim é você escolher fazer pelo outro e anotar que o outro está te devendo. Isso não quer dizer que você não vai servir o outro, muito pelo contrário, mas eu vou servir porque é importante para mim, porque faz sentido com quem eu quero me tornar.
não esperando algo do outro. E para trabalhar isso, eu preciso curar as minhas feridas da infância. Eu preciso voltar lá na minha menininha para entender como é que ela aprendeu isso. Muito provavelmente, ela se tornou boazinha porque ela entendeu que na família dela ela precisava ter esse comportamento para se sentir amada. Agora eu quero trabalhar uma outra questão. Como é que eu vou saber se eu estou dizendo sim para mim, me respeitando, correndo o risco de dizer não para o outro? E aqui é uma coisa extremamente importante. Eu preciso ter clareza de quem eu quero me tornar nas diferentes áreas da minha vida. Pense um pouquinho aí. O que você deseja conquistar profissionalmente? Onde você quer chegar? A nível profissional. O que você deseja conquistar financeiramente? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Se fosse para você colocar no papel agora, quais são as suas intenções financeiras? Como é que você quer envelhecer financeiramente? Você quer ter uma reserva? Você quer ter investimento? Como é que você deseja estar vivendo? Você quer ter liberdade financeira? E profissionalmente? O que você está adiando fazer? O que você deseja conquistar? Porque se eu não tiver clareza das minhas intenções, eu não vou conseguir aprender a dizer sim e a dizer não. Sabe por quê? Quando a gente fala de limite, a gente pensa muito no limite para o outro, mas existe um limite que eu quero tratar aqui com vocês, que é muito importante. Talvez seja mais importante ainda do que o limite com o outro. É o limite comigo mesmo. Aprender a dizer não para mim. Você sabe dizer não para você, mas é um não consciente. Porque adulto faz o que precisa ser feito e não o que tem vontade de fazer. Renata, e como é que a gente vai fazer para reconhecer a necessidade de colocar limite em nós? Quando é que eu vou saber que eu preciso dizer não para o outro? Muitas vezes eu percebo uma dificuldade das pessoas em reconhecerem quando é que elas estão se desrespeitando. E eu uso uma tarefa com as minhas clientes aqui no consultório com bastante frequência para servir como uma bússola, para eu ter clareza desse desrespeito comigo mesma. Eu gosto de chamar isso de quadro de intenções. Nós, psicólogos, terapeutas sistêmicos que trabalhamos na abordagem, da sistêmica, a gente faz sessões mensais. E toda vez que o cliente vem ao consultório, ele leva uma tarefa de terapia para que aquilo que foi trabalhado na sessão faça sentido para ele. Para que aquilo que está aqui, que ampliou a consciência no racional, possa chegar até aqui e internalizar esse aprendizado. E é isso que eu quero trabalhar aqui com vocês. Essa tarefa de terapia que eu uso com todos os clientes quando a temática é limites. Como é que eu vou saber a hora certa de dizer sim e dizer não? Primeira coisa, pare um pouquinho, pegue um papel e um lápis e escrevam o que você deseja conquistar profissionalmente. Onde é que você quer chegar profissionalmente? O que você deseja conquistar financeiramente? Como é que você quer envelhecer financeiramente? Você quer ter uma reserva de emergência? Você quer ter dinheiro aplicado? Você quer ter liberdade financeira? Como é que você quer envelhecer nas suas relações afetivas, no seu casamento, nas relações de amizade, fisicamente? Onde é que você quer chegar? Todas as vezes que as suas escolhas te aproximarem dessas intenções, vai ser um sim para si mesmo. Mas
Quando você tiver escolhas que te distanciam de onde você quer chegar, você está dizendo não para você. Vou trazer vários exemplos aqui para ficar mais claro para você. Eu quero ter liberdade financeira, eu quero envelhecer com uma tranquilidade financeira, mas eu não posso ver uma promoção que eu estou comprando, eu divido no cartão de crédito, eu me mimo gastando mais, vivendo um padrão além do que eu ganho. Então, quando eu faço essas escolhas, na verdade, eu estou falando não para mim mesma. Eu quero envelhecer com autonomia, com força muscular para levantar e sentar sozinha, mas eu detesto musculação, eu não faço, porque eu não gosto. Isso não é um sim para mim, isso é um não para mim. Eu preciso priorizar o meu tempo de estudos, que é o que vai me garantir crescer profissionalmente. Nossa, mas sentar e ler é tão chato que eu invento mil coisas. Eu estou sempre atendendo os pedidos dos outros, me sobrecarregando para que o outro continue gostando de mim, tirando aquele tempo que seria importante para eu estudar. Percebem? Se eu começo a usar o quadro de intenções como uma bússola da minha vida, fica mais claro identificar quando é que eu estou me desrespeitando. Então, usem isso na prática, no dia a dia. Alguém te fez um pedido. Vou dar um exemplo bem prático. Há pouco tempo atrás, uma irmã religiosa me mandou uma mensagem e ela queria que eu fizesse um trabalho com as irmãs lá da ordem religiosa dela. É uma coisa que eu amo fazer. Eu trabalho com os religiosos desde que eu me formei, há 27 anos, me dá uma paz, eu adoro, eu cresço. Eu fiquei super tentada a aceitar o pedido dela. Pedi para que ela esperasse um pouco e vim olhar a minha agenda. Nesse momento da minha vida, não caberia colocar esse trabalho. Apesar de querer muito, apesar de me fazer um bem enorme, apesar disso ser um valor para mim, se eu colocasse aquilo na agenda, não seria um sim para mim. Porque eu ia tirar o tempo que eu tenho para organizar o meu trabalho, para estudar, para entregar mais para vocês aqui, para os meus clientes, e eu não teria outro lugar para colocar nesse momento da minha vida. Mas foi fácil dizer não para ela? De maneira alguma. Eu esperei, pensei como é que eu poderia fazer isso. Ao final eu disse para ela que eu não poderia assumir um trabalho na comunidade, eu poderia ceder um horário, orientá-la. Esse ano eu não conseguiria. Quem sabe no próximo ano, quando as coisas se organizarem. Por quê? Se eu aceitasse o convite dela, eu estaria dizendo sim para ela e não para mim nesse momento da minha vida. Por quê? Porque eu estou numa fase de uma sobrecarga de trabalho, priorizando outras questões. Entendem? Então, todas as vezes que a gente recebe um pedido, a primeira estratégia é não responda de imediato. Alguém te convidou para um aniversário, você gosta daquela pessoa, sabe que é muito importante para ela que você vá, mas será que se você escolher ir, vai ser um desrespeito com você? Como é que vai ser isso se você colocar no quadro de intenções? Não, está coerente com as relações que eu quero estabelecer. Ou essa é uma pessoa que não me acrescenta, não tem uma relação de troca. O mais importante é a gente ter escolhas conscientes e aprender a ter escolhas que nos aproximam de quem nós queremos nos tornar em cada uma dessas áreas. A relação com a comida. Eu tenho consciência de que eu quero perder peso, aumentar a massa magra, sei lá, qualquer coisa que seja nesse sentido. Mas eu escolho o prazer imediato. Eu escolho me mimar. Me mimar, vez ou outra, problema algum. Mas se eu me mimo todos os dias, eu me torno uma criança mimada. Então, o limite, quando a gente pensa nessa questão do limite, é importante a gente ampliar o nosso olhar. Não é só a dificuldade
de dizer não para o outro. É também uma dificuldade de dizer não para nós mesmos. Porque uma menina mimada não sai do lugar, né? Eu não vou me tornar a profissional que eu gostaria de me tornar, eu não vou me tornar, eu não vou ter a vida financeira que eu gostaria de ter se eu viver apenas dizendo, porque na verdade não é um sim para mim, né? Porque é isso que eu queria pontuar aqui, porque às vezes a gente fala assim, o que que você pode, vou dar um exemplo de uma tarefa que aconteceu aqui no consultório. Eu falei para uma cliente que ela ia escolher alguns sims para ela falar para si mesma durante o mês. Ela ficou pensando, eu falei, quer partilhar aqui as ideias que você está tendo? Ela falou, ah, sim, já tive umas ideias aqui, vou fazer uma panela de brigadeiros, vou escolher umas séries para eu assistir, vou passear no shopping para fazer umas compras. Só tinha mimo. Eu falei, mas onde é que isso é autocuidado? Onde é que isso é um sim para você? Lembrem-se sempre, o sim para mim é quando eu faço escolhas que me aproximam de onde eu quero me tornar. Então, quando eu deixo de comprar algo por impulso, não é um não para mim, é um sim. Percebem? Quando eu vou ajudar alguém que está precisando e aquilo faz sentido, aquilo é coerente com os meus valores, isso é um sim para mim. Quando eu dei o exemplo, né, que a irmã me solicitou isso. Por que eu não posso? Porque nesse momento eu estou atendendo outras demandas de outros religiosos. A minha agenda de atendimentos voluntários já está sobrecarregada. E por que eu faço atendimentos voluntários? Porque isso faz sentido para mim. Então é sempre assim, o sim precisa ser pautado em onde eu quero chegar. E para a gente finalizar essa nossa conversa, uma coisa muito importante é aprender a tirar os olhos de fora. O que, que o outro está pensando sobre mim? Qual que é a expectativa do outro em relação a mim? Todas as vezes que eu tiro os olhos de onde eu quero chegar e olho para o lado, o meu processo de crescimento paralisa. Falar sim para si mesmo é ser coerente com quem você quer se tornar e não viver em função de atender à expectativa do outro. Isso me fez lembrar de uma história que eu escutei há muitos anos do meu terapeuta. Eu estou com ele já há 20 anos que ele me acompanha. Ele estava aqui em Montes Claros, ele veio dar aula de formação aqui, e às vezes eu dava alguma aula lá com ele também, a gente saiu para almoçar, estava discutindo sobre o curso que ele fazia aqui em Montes Claros, e aí eu disse a ele assim, nossa, o evento que a gente vai fazer, a gente estava trazendo uma pessoa que era referência em terapia familiar sistêmica, um dos criadores da sistêmica breve, e eu falei para ele, nossa, esse negócio tem que ser muito bom, porque se der errado, o pessoal vai cair em cima matando os nossos colegas da faculdade. E ele falou assim, Renata, estou dando a mínima se as pessoas vão gostar, não vão gostar, sabe por quê? Enquanto as pessoas estão preocupadas se deu certo, não deu certo, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, eu estou indo embora, estou crescendo, estou indo longe. Isso foi uma virada de chave para mim. Porque se eu passar a vida tentando atender à expectativa do outro, eu vou tirar os olhos de quem eu quero me tornar. É sobre você. É sobre escolhas conscientes. Esteja consciente todos os dias das pequenas escolhas que você faz. É assim que a gente vai aprendendo a estabelecer limites para as pessoas ao nosso redor e para nós mesmos. As pequenas escolhas é que vão permitir que você chegue onde você deseja chegar, que você conquiste aquilo que é importante para você. Aprender a dizer sim e a dizer não é sobre ser coerente com os seus valores internos e não com a expectativa do outro sobre você. Isso faz sentido? Adultos fazem o que precisa ser feito e não o que tem vontade de fazer. Então, aqui hoje nós conversamos sobre aprender a ter escolhas
baseadas na expectativa do outro sempre vai impactar a nossa vida pessoal, profissional e financeira. E quando a gente aprende a identificar as nossas intenções, nós temos uma bússola para aprender o momento certo de dizer sim e dizer não. E aprendemos também a diferenciar o que é autocuidado de mimimar. Espero que isso faça sentido para vocês, que vocês possam de fato colocar isso em prática. Façam o exercício das intenções e todos os dias, diante de uma escolha, parem, avaliem. Essa escolha em relação ao outro, em relação a mim, ela vai me aproximar ou vai me distanciar de quem eu quero me tornar. Sigam o meu canal aqui, ativem as notificações para vocês não perderem as nossas lives das segundas-feiras às 19 horas. Espero vocês nas próximas segundas. Um beijo, boa semana e fiquem com Deus. Até mais!